Olá, vim trazer o resumo do dia. Hoje eu tinha 2 compromissos fora da cidade, 2 cidades diferentes, um pela manhã, outro à tarde, e eu tenho que pegar a rodovia para fazer esse trajeto e eu não gosto de dirigir em rodovia. É um padrão que eu preciso estar mudando, mas sei lá, talvez eu não precise gostar, mas apenas fazer somente. E fiz. Com dificuldade, mas fiz. E para ajudar, estava chovendo. Aí você já não gosta de dirigir em rodovia, ainda tá chovendo, para ficar pior. Mas tudo bem. E nisso eu percebi o meu padrão, que toda vez que eu vou fazer alguma coisa que eu tô tentando, eu passo por uma situação desse tipo, como a chuva e um compromisso fora, onde eu tinha que dirigir, porque eu não ia poder chamar ninguém para fazer por mim, teria que ser eu mesma, eu teria que fazer sozinha. Então eu já peguei 2 padrões aí. O primeiro de sempre ter que precisar de alguém para fazer comigo, não por mim, mas comigo, e o padrão de desistir quando a dificuldade chega. Eu certamente, antes da aliança, teria cancelado, pelo menos o compromisso da manhã. Talvez não cancelado, mas remarcado para um outro dia. E era algo que eu precisava muito fazer, porque envolve saúde, né? Era uma consulta com o bucomaxilofacial. Então, eu fui e peguei chuva na ida e sol na volta. E como estava chovendo, eu não lembrei de pegar o meu óculos de sol. Então, foi complicado para ir, por causa da chuva, e foi bem chato para voltar, por causa do sol. E eu já tenho uma certa dificuldade para ficar na luz do sol, sem óculos escuros. Então, já peguei 2 coisas chatas no mesmo trajeto de ida e volta. Chuva e um sol forte sem um óculos para proteger a visão. Aí na parte da tarde tinha outro compromisso em outra cidade e é mais longe. Então, quando eu fui, sol. Quando eu volto, chuva. Muita chuva. Muita mesmo. Mas pelo menos eu encarei. Dessa vez eu encarei. O que eu não encararia antes da aliança, eu encarei dessa vez. Eu reconheci os padrões, fui lá, encarei aquela minha dependência, encarei o meu padrão de comportamento e eu rompi essa camada no mesmo dia 2 vezes. Então eu acho que eu consegui num único dia romper 2 camadas dos meus padrões. E que eu quero falar sobre isso, não só pela identificação do padrão, porque eu primeiro olhei para a chuva, né? Mas depois eu me lembrei que não era aquilo que eu tinha que olhar. Eu tinha que olhar para o meu comportamento. O que é que eu faço quando uma situação dessa acontece comigo? O meu padrão era desistir, era remarcar, e eu não fiz isso. Eu mantive tudo como foi feito e fui. Inclusive, como a gente aprende aqui na Aliança, que não existe coincidências, né? Os 2 profissionais que eu passaria hoje eram da mesma, tem a ver um com o outro, né? São profissionais que vão trabalhar na mesma situação, mas foi marcado no mesmo dia, em horários diferentes, né? E em cidades diferentes. Isso foi
desafiador para quem não gosta de dirigir em rodovia, mas eu rompi o padrão. E pensando sobre isso ainda, às vezes a gente acha que pré-queda é sempre por causa de perda de dinheiro, né? Quando envolve o financeiro. E eu não perdi um centavo hoje. Eu não gastei nada hoje. Simplesmente era para romper um padrão de comportamento meu. Então precisou acontecer essas coisas para fazer isso. Ontem à noite o pneu do carro estava murcho. Tem um parafuso preso no pneu. E antigamente eu trocaria esse pneu. Mas eu não fiz isso. Eu pedi para alguém trocar para mim. Porque eu não quero mais essa vida de mulher guerreira. Eu não quero mais ter que fazer o papel de homem. Então eu pedi para um homem fazer. Para trocar o pneu para mim. Para calibrar os pneus e trocar esse pneu. Tô aprendendo, né? Tô indo devagar e sempre fazendo o básico bem feito. Então é isso. Para ver se vocês conseguiram captar o que é o padrão de acontecimento e o padrão de comportamento diante das pré-quedas. Foi isso que aconteceu comigo hoje. Amanhã eu gravo mais, eu conto mais.